Chegamos em Pernambuco. Depois de capturado, minha terra vou deixar. Eu agora sou escravo, indo pra qualquer lugar. Dentro de um navio imundo, só querem nos humilhar. Depois de capturado, minha terra vou deixar. Eu agora sou escravo, indo pra qualquer lugar. Dentro de um navio imundo, só querendo humilhar. Chegamos em Pernambuco e vamos desembarcar. Fui tratado como um bicho, já vieram me açoitar. Vendido e no mercado, não sou gente, sou coisa. Todo tipo de senhor no mercado vem comprar um escravo pra labuta, pra ele não trabalhar na lavoura, na cozinha, tentando de mamar. E o escravo injustiçado no porão sem navegar. 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 Eu vi no Baquaqua algo muito especial, quase uma convocação mesmo, para todos nós, de resistência, e de uma resistência não necessariamente de uma luta, né? Não era uma questão bélica, mas de uma resistência, inclusive o que mais me atraiu, uma resistência por meio da escrita, porque a partir do momento que ele registra, né, a existência dele, ele permite que a gente tenha acesso a esse passado que nos foi negado. A peça chama Documento Dramático Extraordinário, né? Eu acho que isso tem a questão do extraordinário, né? Que é da história da vida do Baquaqua, mas tem essa relação do documento dramático que é o que me pega também. Quando eu leio documento dramático, até pergunto, tenho conversas com o Dalto, com a Dione, e falo, o que vocês pensaram a partir disso, né? Essa possibilidade que o teatro tem de trazer essas figuras da história, né, ou da vida real, para que a gente reflita sobre a nossa história, sobre o nosso momento, tanto aquilo que a gente herdou, tanto aquilo que a gente vai deixar para esse mundo, né? Uma África de africanos, onde prósperos comerciantes também sabem ler e escrever e que também se chama Salvador, Recife, Rio de Janeiro, e onde a guerra, que é santa, fez com que gente da graça de Deus vendesse gente. Mohamed Gardo Baquaqua, ele nasce numa família de comerciantes, onde hoje é o norte da República do Benin. A mãe dele era Haussá, o pai dele vinha de um outro grupo, né? Então, desde o berço, ele era uma pessoa que falava várias línguas e que aprendeu a escrever o árabe com o irmão dele mais velho. E que por uma eventualidade da vida,
ele foi escravizado, como outros 12 milhões de pessoas que foram trazidos para o outro lado do Oceano Atlântico. Em 1845, ele vai parar em Pernambuco. Num período em que o tráfico de pessoas da condição de escravos da África para o Brasil já era ilegal, né? Então, o Baquaco ele vem ser escravizado no Brasil já dentro de uma ilegalidade. Vazios, porém vivos. Alguns goles de água por dia. Deus! O senhor ainda está aí? Então, em 1845, o Baquaco chega em Pernambuco, ele é escravo de um padeiro, muito provavelmente no norte da região de Recife. Ele tenta o suicídio, inclusive pensa em matar o senhor. E nos idos de 46, talvez começo de 47, ele é vendido para o Rio de Janeiro. Pensa quando o Baquaco, em 47, ele foge em Nova York, né? O navio que ele trabalhava recebe uma encomenda de café. Quando ele chega em Nova York, ele é atiçado por uma série de outros abolicionistas negros e não negros dos Estados Unidos que ajudam ele a fugir. Ele vai preso, porque se dá todo um embate, como é que a gente pode dizer, diplomático e jurídico ao redor da figura dele. É um homem livre? Quando bebo, talvez. O senhor trabalhava no navio? Sim. Era pago por isso? Sim, com pão, água, tapas, socos, chutes e ofensas. Então o senhor era escravo no navio? Mas você existe? Estou aqui, não? Seus olhos estão fechados. A gente está falando de negritude, obviamente, a gente está falando de humanidade, a gente está falando de dignidade. Por isso que é interessante estudar biografias, né? Porque a gente vê a pessoa, né? A gente não está preocupado em ver, por exemplo, não só o sistema escravista, os números, né? Mas ver uma pessoa. A encenação ela foi pensada em conjunto com a criação do texto, né? Então, como teve a minha participação durante o processo de escrita, a gente já conseguia mais ou menos ir imaginando como as coisas iam acontecendo. A liberdade num salto! A liberdade no fundo do rio. Eles arrancam as crianças do seio das mães e elas preenchem um vazio dos braços com a água do rio. O rio desaba no mar. A gente tinha trechos da biografia traduzidos, a gente tinha alguns materiais teóricos, né? Acho que Clóvis Moura foi um autor que trabalhou bastante sobre a escravidão. E eu assisti alguns ensaios, alguns workshops que os atores apresentavam. Dalton trazia um tema, os atores desenvolviam, né, respondiam cenicamente, e eu ia para casa, transcrevia algumas coisas e transformava aquilo numa cena. Eu brincava com a Dione, a gente fala, não, nós somos brasileiros. A gente não trabalha com distanciamento, a gente trabalha com aproximação. Então, quando tem uma quebra dentro do espetáculo, isso é para causar uma aproximação mesmo com a plateia. Muita coisa que está no espetáculo é a minha vivência com relação a este mundo, em paralelo com a do Baquaco, que eu encontro milhares de pontos que nos ligam, assim. O texto fala muito sobre mim também, sabe? Sobre nós, mas sobre mim como homem negro, periférico. E aí eu olho pro hoje e falo, somos todos baquacos, nesse sentido assim de reconhecer no outro negro que também é essa luta que a gente está passando e fala, esse cara passou por isso. Eu sou um homem livre para ser o que eles determinam! Que a peça traz ela traz um posicionamento, ela se afirma, mas ela também traz algumas palavras que são difíceis de ouvir, algumas imagens que são difíceis de ver, porque é para que a gente veja sobre o que estamos contra, né? Então, eu mostro isso, é difícil falar isso tem, mas a gente não está querendo dizer que a gente é a favor disso. A gente é contra isso, e por isso que a gente mostra isso. Eu posso lutar para que isso melhore. O espetáculo, acho que é um veículo para isso também, que eu acho muito bacana, porque eu vejo nesse trabalho uma função da arte, assim. Eu acho que o Baquaco, ele tem esses dois momentos. Ele tem momentos que você fica entregue, achando tudo lindo, querendo beber e festejar junto, e tem momentos que você se afasta, que você tem medo, que você já acha aquilo mais esquisito. Então a narrativa da luz vai por esse caminho também. Sem permissão! Eu sou uma cadeia lotada,
As grades nas janelas das escolas públicas, a panela que eu bato, mas eu nunca lavei. Um atirador na igreja afro-americana, a vendedora que expulsa a criança negra da frente da loja, a intervenção militar, a mão que tapa a boca das meninas sequestradas pelo Boko Haram. Um recado na porta do banheiro que diz... Lembrem-se, negros, a vida não tem cotas. Lá fora serão apenas escravos letrados. Um corpo arrastado Se eu tô no palco asfalto. hoje e tem várias crianças negras assistindo, e no final nós viemos conversar e eu sinto de uma forma que ele está entendendo de tudo que eu estou dizendo, sabe? Ele sabe, ele compreende, porque ele está vivenciando aquilo, é ali na pele dele, é sobre ele que nós estamos falando. E não sobre um aspecto histórico de algo que aconteceu e passou, mas sobre algo que está acontecendo agora, algo que eles vivem. Porque um garoto de 10 anos chegar para você e falar assim, tio, obrigado, porque você estava falando de mim. 10 anos. Um garoto negro fala isso para você. E aí você fala, que história é essa? Sabe, que responsabilidade é essa? 2018. Somos todos macacos? Eu não! Então, cada vez a gente se apropria mais do tema porque a gente está sendo construído e desconstruído com o que a sociedade impõe para a gente. E isso vai reverberando de alguma forma no fazer do espetáculo, na propriedade com que a gente fala esse texto. E o Baquaca é um convite para que a resistência continue, né, para que a gente consiga sobreviver, porque se ele conseguiu passar pelo que ele passou, né, registrou sua biografia, registrou sua passagem e hoje está aqui sendo objeto de estudo, né, sendo objeto de uma peça, sendo traduzido. Daqui a pouco ele pode estar no mundo inteiro, a gente não sabe o que vai acontecer com o Baquaca, pode virar um filme, a gente não sabe. Né, eu espero que vire tudo.